Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre as minhas leituras em inglês, como que eu fiz para ler inglês, qual o meu nível, dar umas diquinhas e ranquear desde o mais fácil ao mais difícil dos livros que eu já li. Tá um calor, e não é nem 10 horas da manhã ainda, ou é 10 horas da manhã agora, vai dar agora 10 horas, tá um calor e eu tomo meu café bem quente, bem quente. A gente já tinha pedido para que eu falasse um pouco dos meus livros em inglês, então eu trouxe eles aqui. Na verdade não é só essa pilha, tem essa pilha e também tem esta, o celularzinho. E também tem essa pilha. Eu estou consumida por essas duas pilhas, porque são livros que eu já li em inglês e eu vou ranquear de acordo com a dificuldade que eu tive, desde o mais fácil até o mais difícil livro em inglês que eu já li, e explicar um pouquinho, dar umas diquinhas aí, pessoal, que quer saber como que eu aprendi inglês, como que é ler em inglês também. E eu espero que de alguma forma ajude o pessoal aí que quer ler inglês ou que já lê inglês e quer manter esse ritmo. Você aí deve ter reparado que eu mudei o ângulo da câmera. Eu vou deixar por enquanto assim hoje pra ver se funciona. Ela está num tripé em cima da mesa. Depois da minha arrumação aqui, eu acabei deixando a câmera em cima da mesa e eu falei, nossa, seria interessante se eu fizesse o vídeo nesse ângulo. Eu acho que vai funcionar o vídeo de hoje dessa forma, mas vocês podem deixar nos comentários se preferem do jeito normal, reto, um de frente pro outro. Enfim, vamos aos livros. Eu vou começar desde o livro mais fácil, mas antes eu vou deixar separadinho aí no vídeo, caso você queira pular já para ver os títulos. Eu vou explicar um pouco da minha experiência com os livros em inglês e da minha experiência com a língua inglesa. Primeiramente, que um livro em inglês, quando você decide ler um livro em inglês, você tem que ver o seu nível. Você mesmo pode diagnosticar o seu nível sozinho. Você pode ver o quanto você é bom nisso, naquilo. Você pode ser muito bom no listening, ou no writing, ou no reading, ou no speaking. Você pode ser bom muito em um e menos em outro. E o que eu mais vejo é que uma galera, ela é muito boa no listening, no ouvir. A gente consegue escutar perfeitamente que uma pessoa, ou às vezes um vídeo, etc., que a gente ouve em inglês, mas na hora de reproduzir, de falar o speaking, ou até o writing ou o reading, é muito difícil. Mas eu ainda acho que a maior dificuldade é o speaking, porque a gente fala muito menos, a gente não tem essa praticidade, a gente não tem esse diálogo, né, entre duas pessoas, em grupos, em inglês. Por isso que quando a gente vai lá pra fora, eu nunca fui lá pra fora, aliás, queria muito conhecer um dia, mas eu nunca fui. Mas quando você vai lá pra fora, você tem ali tete a tete com as pessoas, então você acaba na marra tendo que aprender e aprimorar o seu speaking. O writing também é muito menos usado, mas tem uma galera que usa muito as redes sociais para criar e aprender inglês. Já vi bookstagrammers que são brasileiros que utilizam seu perfil só para fazer o writing, e tem a galera que prefere então só o listening. Tem muito brasileiro que, por exemplo, quem é da área literária gosta muito de acompanhar os booktubers gringos, né? Então o listening tá sempre ativo ali. Já o reading, que é o que a gente está falando aqui agora, a gente pode ir pelos nossos níveis. Então muita gente fala, como que eu vou ler um livro em inglês? O problema é o seguinte, quando a gente vai tentar falar ou ler, a gente sempre pensa em português. Então a ideia, se você conseguir, é pensar menos em português e mais em inglês. Então é interessante você pegar um livro que esteja no seu nível. Eu já vou começar pelo mais fácil para usar como exemplo aqui, que foi este livrinho chamado Pippi Longstocking. Esse aqui é de uma autora norueguesa, que é Astrid. Esse livro norueguês não tem problema você pegá-lo, mesmo que ele não for do original em inglês. A ideia é você ler em inglês, mesmo que seja uma tradução, não tem problema. Mas esse aqui é um livro infanto-juvenil, ou até muito mais infantil, que é uma leitura excelente, porque tem muitos diálogos. O diálogo é excelente para você também aprimorar o seu reading, então eu super indico. Pippi Longstocking é uma edição que eu comprei em sebo,
Foi R$6, que eu só conheci na versão em português, então decidi pegar em inglês, mas ele tem outros volumes também. Mas é muito legal esse livrinho, que é de uma menina que ela não sabe sua origem, ela até então é órfã, mas ela tem várias histórias de passado, até então você não sabe se aquilo foi inventado ou não, mas ela vive sozinha, literalmente sozinha, é uma menina muito louca, mas com muitas habilidades, e ela realmente tem uma meia longa, e ela vai viver várias aventuras com os vizinhos dela, que é um casal de irmãos, que são crianças e ficam passados, mas ela vive, na verdade, com um macaquinho. Mas é muito legal porque tem todo aquele ensinamento de livros infantis e ainda você pegando inglês pode aprender mais. Mas tá aí, se você é beginner, que é o iniciante, né, que é o nível mais baixo, você pode então pegar um livro do seu nível. Basta você pegar e falar, isso aqui eu consigo ler, isso aqui eu não consigo ler. Aí você depois, quando sentir que aquele livro tá muito fácil pra você, você vai pegando os outros até entender qual o seu nível naquele momento. Eu sei que às vezes pra uma pessoa que ela não teve convivência, ela não teve nenhum meio ali em inglês, vai ser um pouco mais hard, vai ser um pouco mais difícil pra ela poder realmente pegar algo ali e compreender. Mas eu acho que é essencial você começar com o listening. O listening é muito bom, porque você começa escutando alguma coisa. Igual quando a gente nasce, a gente já nasce falando. A gente nasce e escuta à nossa volta a língua portuguesa, a nossa língua nativa, e depois vai pegando e vai aprendendo. Por isso que quando é criança, mesmo uma criança nascendo aqui no Brasil, mas ela sempre convivendo com o inglês desde criança, ouvindo, ela vai também se alfabetizar, ela vai também conseguir falar muito bem o inglês, né? Uma outra língua, ela vai aprender mais rápido. Mas isso não é impossível, até porque o inglês é uma língua que tá no mundo inteiro e a gente tem contato com essa língua, que tem várias palavras hoje que a gente não precisa traduzir. Tem tantas palavras mais básicas que a gente aprende na escola, como o verbo to be, ou se você pegar o hi, how are you, nice to meet you too. São coisas que a gente não precisa traduzir. O pessoal que joga muito também, nos jogos tem várias funções que estão em inglês. Se você for nas lojas, sale, que é em promoção, todas as lojas também estão em inglês. Nós somos americanizados o tempo todo. Há quanto tempo isso, né? Em questão de comércio, principalmente. Então a gente está acostumado a receber sempre esse tipo de língua. Então não é impossível, muito a gente sabe. Existe até uns perfis muito legais no TikTok que uma pessoa, acho que é um casal, que chega nas pessoas e pergunta: você fala em inglês? Mas na verdade eles falam em inglês, eles perguntam em inglês: do you speak in English? E as pessoas entendem, mas na hora de responderem, às vezes respondem mais ou menos, ou respondem excelente, ou não conseguem responder muita coisa, sabe? Porque o listening é perfeito, consegue compreender tudo, mas na hora de reproduzir, pensa muito em português e aí não consegue saber qual palavra vai ser usada. Na minha experiência, quando eu trabalhei os 5 anos na livraria, eu me deparei com muitos gringos, não só americanos mesmo, mas pessoas de outros países que só tinham a língua inglesa para se comunicar. Aquela loja enorme, imensa, só tinha eu para falar em inglês com os gringos. Então eu já tive que atender gente da Bélgica, tive que atender gente dos Estados Unidos, da Rússia também, Espanha, enfim. Foi nesse momento, esses 5 anos, que eu aprimorei mais o meu speaking, que era uma coisa que eu não fazia tanto, e eu aprimorei muito mais. Eu até falava, mas não falava tanto. Mas vamos começar então a falar sobre como que eu consegui falar inglês, aprender inglês. Quando eu comecei a ler em inglês pela primeira vez, que eu terminei de ler um livro inteiro em inglês, eu me identificava como intermediária. Eu conseguia compreender muito bem, enquanto lia, conseguia entender o que estava acontecendo ali. Não era só aquelas palavras soltas, ou que você só tá lendo, mas não tá conseguindo imaginar e aproveitar a história ao mesmo tempo. Porque você precisa visualizar. Então, você tá lendo, você precisa entender o que tá acontecendo e consegue interpretar o que tá acontecendo. Então, quando você interpreta, você compreende, né? Me diagnostiquei ali como uma intermediária, porque também tem intermediário avançado. Então, eu tava nesse nível quando eu terminei meu primeiro livro em inglês. Mas o que eu tenho de inglês? Eu só tenho a escola. Eu tive escola... Durante a escola eu fiz inglês, mas o inglês bem básico na escolinha, e depois eu fiquei 2 anos sem inglês na escola. Eu estudei naqueles que tinham pré-técnico e o pré-militar. Eu não queria pré-militar, eu queria estudar no pré-técnico, mas não tinha mais vaga, e eu acabei estudando à tarde no pré-militar. E no pré-militar eu não tive inglês, gente. Olha que coisa, eu não tive inglês. Eu fui ter, acho que, inglês uma vez só, depois eu não tive mais na escola. Mas eu ainda assim estudava porque era uma coisa que eu gostava.
Eu amava estudar inglês porque era a língua que eu mais gosto, depois da minha nativa, né, óbvio. Mas tudo que eu tinha na escola era muito básico, é igual o espanhol também, é muito básico. E não é sempre que a gente também tem espanhol em escola, depende muito da escola. Tem algumas escolas que são bilíngues, que tudo é falado realmente em inglês, né, não foi o meu caso, eu não tive isso. E também tem escolas que tem francês, mas é muito raro. Então, o essencial é o inglês ou inglês e espanhol, vai depender muito. Mas eu tive muito básico do básico. Não tive, assim, um professor de inglês que eu, putz, esse cara aqui é referência pra mim no inglês. Eu nunca tive, infelizmente. Hoje eu acabo usando como referência pessoas que estão na internet mesmo, que é o que eu vou falar agora. Em 2015 eu achei um site que foi através do YouTube, na verdade. Eu vou deixar na descrição o site e também o canal. Se chama Engvid. Eng de English e vid de video. Então, engvid.com, você encontra o site com vários professores americanos e canadenses. É maravilhoso, eu conheci em 2015, fiquei viciada. Eu conheci através dessa professora que estava dando uma aula de Shakespeare para iniciantes, uma senhorinha muito fofa, e eu encontrei pelo YouTube, e aí eu descobri o site e eu fiquei viciada no site. Me ajudou muito, porque eles ensinam inglês de inglês para inglês. Também tem a legenda, você pode acompanhar pela legenda, ou, se você preferir, tira a legenda também, mas todos os vídeos que estão no YouTube também está no site deles. O site deles é bom porque você consegue escolher o nível certo e consegue escolher o professor, porque tem vários tipos de professores e às vezes tem um professor que é mais descolado, ou um professor que é mais sério, então depende da didática de cada um, da sua preferência. Então você vai lá e escolhe o professor que você quer, qual disciplina você quer, você também pode escolher, e no final tem um exercício. Gente, eu super recomendo! Vocês precisam, se você não conhece, assiste. Eu vou deixar também o canal deles aí pra vocês assistirem pelo menos uma aula e ver se acham interessante. Mas eu amo. Depois que eu comecei a trabalhar, eu fiquei um tempo sem assistir, mas de vez em quando eu volto lá pra ver se tem algumas aulas diferentes. É muito bom. Tem uma professora que é super divertida, que ela dá uma quebrada pra não ser uma coisa muito maçante. E as aulas são muito curtinhas, tem vídeo de 5 minutos, tem vídeo de 9 minutos, então é super interessante, e eles ficam de frente para uma lousa. Ficar usando sempre a nossa língua vai ser ruim, porque a gente vai ficar tentando traduzir. Você não pode traduzir, você precisa saber o significado daquela palavra, de quando que ela pode ser usada, e aí você usa. E só assim você vai conseguir melhorar também o seu speaking e principalmente o reading. E pra finalizar sobre mim, pra gente já ir pros livros, meus pais sempre assistiam filmes e séries em inglês, sempre legendado, né, em português e escutando em inglês. E eu também adoro dublado, dublagem brasileira é maravilhoso, eu adoro. Então assisti muitos desenhos quando era criança dublado, assisto ainda alguns filmes dublado com certeza, mas na minha pré-adolescência e adolescência eu assisti muito Friends, muito Seinfeld, The Big Bang Theory. The Big Bang Theory é um pouco difícil você pegar em inglês, com a legenda em inglês, porque eles falam vários termos lá científicos que eu não entendo. Mas Friends, Seinfeld, essas séries mais sitcoms, mas principalmente Friends, porque é o cotidiano, gente. Então é o dia a dia dos personagens, é diálogo o tempo todo, não tem como você não conseguir entrar na história e não se identificar com os personagens, então automaticamente é como se você estivesse com eles ali conversando. Então eu sugiro colocar a legenda em inglês. Eu sei que é clichê, todo mundo fala, eu aprendi inglês assistindo série. Eu sei, todo mundo fala que é realmente isso, mas não tem como a gente fugir. Na verdade, eu lembro de Friends muito antes disso, né? Eu era bem pequena, meus pais assistiam, mas eu não entendia as piadas, porque eu era muito nova. Mas depois, quando eu fiquei um pouco mais velha, eu assisti de novo, comecei a compreender. Eu falei, vou colocar em inglês, porque eu começava a entender, por exemplo, às vezes a legenda, ela vinha atrasada. Nesses momentos que aconteciam, eu não precisava da legenda, porque eu tinha entendido o que aquele personagem falou. E o momento que pra mim que foi o auge, que eu vi, caraca, eu realmente sei inglês, eu realmente entendi inglês, foi quando eu li algo em inglês e eu achei que eu tinha lido em português, porque aquilo ali fez muito sentido pra mim. Eu não sei se foi numa rede social, eu não lembro, mas quando eu li uma frase e eu lembrei daquela frase de novo, eu fui ver, eu falei, nossa, essa frase eu li em inglês, eu não li em português. Só que quando eu li em inglês, eu sabia o significado dela como eu sei o significado das palavras em português.
Isso foi muito legal. Deixa nos comentários também se você é afinado aí com a língua inglesa, como que foi, como que você teve esse seu momento com o inglês, como que começou e se você também lê inglês. Daí a gente vai passar então pros livros e aí ao longo, quando eu vou mostrando, eu vou mostrar pra você também o primeiro livro que eu li e terminei. Mas vamos lá, do mais fácil para o mais difícil. Como então eu já tinha falado, usando o exemplo, vou voltar a falar dele de novo. Então temos em último lugar ali, que foi o livro mais fácil que eu li em inglês, foi o da Pippi Meia Longa, Pippi Longstocking, da norueguesa Astrid. Então super recomendo você ler esse livro. Eu já mostrei essa coleçãozinha da Puffy in Bloom lá no meu vídeo de Book Tour. Então, o pessoal que já assistiu vai lembrar dessa coleçãozinha. É uma coleção só de clássicos infantos juvenis. E na ordem eu li Little Princess. Little Princess é da Frances Burnett, da mesma autora de O Jardim Secreto. E é uma história que se chama A Princesinha, que é uma história lindíssima que eu sempre indico para crianças lerem, porque tem um ensinamento, principalmente de criança para crianças, que é perfeito. Puffy in Bloom é uma editora que pertence à Penguin Books, tá? Foi bem fácil a leitura também, tem bastante diálogo e a gente tem personagens muito novos. Esses personagens mais novinhos têm o inglês mais fácil para compreender. O outro foi de uma autora suíça, que vai contar a história ali nos Alpes suíços, um classicão da literatura que é Heidi. Essa aqui é da autora Johanna Spyri, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, mas também é outra edição maravilhosa. Esse foi o último que eu li da coleçãozinha. E também a gente tem aí a Heidi, que tá aqui os 2 volumes. Na edição traduzida da Autêntica, dividido em 2 volumes. Mas aqui tá os 2 juntos e a gente vai ver essa menininha de 5 anos de idade, órfã, que vive com a tia. Mas a tia não pode ficar muito tempo com ela. Ela vai viver nos Alpes suíços com seu avô paterno, que sofre aí pelo luto do seu filho, mas um avô muito rancoroso, um avô muito distante, que não quer contato com essa menina, mas ele vai se afeiçoar à sua neta. É a coisa mais linda. É um ensinamento também, acho que vale muito a pena. Eu vou pegando aqui os livros, mas eu vou colocando no mesmo nível. Aí eu falo quando o nível mudar. Porque pra mim eles não tiveram muita diferença de níveis. Começando pela Anne of Green Gables. Esse aqui é o primeiro volume de Anne de Green Gables, que a gente conhece também da série da Netflix, aquele clássico canadense que tem diversos volumes, da Lucy Montgomery. Eu amo esse livro e eu amo também essa edição da menina Anne, que ela é órfã e vai ser adotada por um casal de irmãos já idosos, mas na verdade eles queriam um garoto para ajudar na fazenda. E acabou vindo, por uma falha de comunicação, uma menina tagarela, ruiva, super engraçada e que realmente a tagarela não para de falar, mas eles vão também se apegar à menina e ficam com ela. Eu tenho então esse primeiro volume, mas infelizmente a Puffy in Bloom não lançou os outros. Isso aqui foi só uma edição de luxo que eles tinham lançado. Mas tem também essa aqui, que é a Anne of Avonlea. Essa aqui já tem o mesmo nível dessa. O terceiro livro que eu tenho, eu vou mostrar depois, porque o nível muda. Por que o nível muda do inglês? Porque a gente tem uma Anne de 11 anos de idade até os seus 16. É uma coisa, que é aqui. 11 anos até os 16. E aí o nível muda porque a gente tem uma mudança da maturidade da protagonista, da personagem. Então as coisas vão ficando um pouco mais pesadas na vida dela. Logo, muita coisa na língua vai mudar também. Essa é uma coisa que eu senti... Minha cachorra querendo brincar no meio do vídeo. Ah! Vai, pega. Essa é uma coisa que eu senti, então, durante a leitura. Então, eu fui vendo a maturidade da personagem lá pro terceiro livro, tá? Que ela já tá com seus 21 anos, então muita coisa muda. Então, eu vou colocar o terceiro aqui, mas o primeiro e segundo volume, eles têm o mesmo nível. Os outros 2 livros que eu também achei muito no nível desse último, da Anne de Green Gables, são esses outros 2 aqui. Eu amo o Estúdio Ghibli, gente, já pra começar a falar. Tem uns livros aqui que deram inspiração para os filmes, os animes do Estúdio Ghibli. É The Little Broomstick, que seria A Pequena Vassoura no português, é da Mary Stuart, que é uma inglesa, e também virou, na verdade, um anime que é do Estúdio Ponok.
falando de anime num vídeo de inglês, né? Mas tudo bem. É o Estúdio Ponok, ele nasceu do Estúdio Ghibli, então um filme mais novo, um anime mais novo, mas eu adquiri isso aqui depois de assistir o anime, eu amei. Tava na promoção e também foi super tranquilo, mas não é para muito iniciante. Engraçado, a gente tem uma personagem criança aqui, mas as coisas que acontecem em volta dela, que é bruxaria, lembra um pouco Harry Potter também, ela vai encontrar uma vassoura, e essa vassoura vai levá-la para um local, e ela vai descobrir os podres dessa escola. Falando em relação ao iniciante, tá? Que não são coisas muito do nosso cotidiano, são coisas ali que tem a ver com a fantasia, bem fantasia mesmo, então já muda um pouco. A mesma coisa da Kiki, o Kiki Delivery Service, que é o serviço de entregas da Kiki, é também uma história que teve o filme, o anime, que é um clássico dos anos 80 do Estúdio Ghibli. Esse aqui já é um livro japonês da Eiko Kadono. E esse já é uma história também que tem muita magia, muita ficção. Então eu colocaria no nível da Anne de Green Gables. Não foi ali uma excelência de mais fácil, né? Isso tudo tem a ver com a minha experiência, tá, gente? Se você achou muito fácil esses títulos aqui e outros que eu falei que eu achei difícil, ou outros que eu falei que eu achei fácil e você achou difícil, isso aí depende do ritmo de cada um. É a maioria desses infantos juvenis que vão vir por agora. Um outro que eu achei um pouco acima desses dois que eu mostrei é o famoso House Moving Castle, também do Estúdio Ghibli, da Diana Winnie Jones. Eu acho legal que a história surgiu a partir de uma criança. A Diana Winnie Jones estava numa escola e uma criança deu a ideia para ela escrever esse livro. No início aqui da história, ela dá os créditos para a criança. É muito legal. Mas também é um dos clássicos do Estúdio Ghibli, baseado nesse livrinho que é uma trilogia. Eu só tenho mais um outro livro, mas ainda não li. Mas esse aqui também não é para muito iniciante, ao meu ver. Eu não achei muito iniciante. Eu acho que também tem que ter um repertório ali mais acima do inglês para ler esse livro por conta da fantasia. A fantasia, ela mexe com outros vocabulários, tá? Então, não sei se você concorda com isso, mas ela vai tendo um pouco de dificuldade aí, porque não são coisas do nosso cotidiano. E o outro que foi um pouco mais fácil é um dos últimos que eu li bem recente, do Only Do People Are Brilliant at Breakfast, do Oscar Wilde, né, do clássico Oscar Wilde, porque isso aqui são alguns pensamentos, frases aleatórias de vários assuntos, né, política, jornalismo, leitura, arte, principalmente, do autor, e são frases bem curtas, então o inglês já é bem tranquilo, não vi nenhum problema quanto a isso, então acho que vale a pena. São esses livrinhos curtinhos também que eu indico, tá? Esse principalmente, mas esse agora acho que só tem pelo Kindle, não tem mais o físico. Um outro que foi muito tranquilo de ler, esse na verdade eu peguei literalmente muito rápido devido ao seu tamanho. Esse aqui foi um outro que eu adquiri em sebo, é da Daisy Miller, do Harry James, e é uma historinha bem curtinha mesmo, é a sua novelinha, ou praticamente um conto, mas é um livro que eu não tinha pretensão nenhuma de ler, acabei pegando e ali numa sentada acabei lendo tudo de uma vez, mas também eu indico para quem não está muito no iniciante, mas para quem tá ali se sentindo mais confortável em se aventurar em livros que têm uma dificuldade diferente. Então, a pessoa já tá lendo muito livro iniciante e tá se cansando daquilo e quer passar para o outro, ela pode começar com os livros menores, tá? Então eu indico esses livros menorzinhos, que são um pouco já intermediários, e quando você pegar, você vai conseguir compreender melhor, você pode ir aos poucos, então não vai ser tão cansativo. Um outro também não foi muito difícil, eu não achei ele tão difícil, mas o que pesa é realmente o seu tamanho. Ele é gigante. Nessa versão também da Puffin Bloom, eu tenho Little Women, da Louisa May Alcott, que seriam as mulherzinhas. E olha o tamanho. Ele é enorme, ele é gigante. Tem muita coisa ali acontecendo. A gente tem o desenvolvimento das personagens, a gente tem a guerra civil, a gente tem personagens saindo da sua fase muito bobinha e se deparando com muita desgraça em sua volta. Então a gente tem uma formação ali das meninas durante 7 anos. Então, ao longo da história, a língua também, o inglês, vai se modificando, vai se amadurecendo. Então, por isso que ele é um livro que fica ali intermediário. Então, ele não, no início dele é mais fácil e depois ele vai ficando mais complicadinho. Porque tudo que a gente vai recebendo das personagens, então pesa um pouco também o inglês. Mas é excelente. E é coragem pegar esse aqui, mas é muito bom.
Esses que eu vou mostrar agora, eu separei 4, que pra mim eles estão também no mesmo nível. Eu tenho um aqui que ele não é muito do cotidiano, ele tem um pouco de fantasia, mas a linguagem dele não é tão difícil. Dentro do intermediário, pra quem é do intermediário, que é Before the Coffee Gets Cold. É um livro legal, eu não achei extraordinário, muita gente achou lindo e chorou, mas na minha experiência eu achei ok. Eu já comentei outras vezes nos vídeos mais antigos aqui do canal sobre esse livro. É um livro japonês, tem mais 2 da coleção, que também tem mais histórias, mas ele tem um pouco de fantasia, porque num café você consegue sentar no local específico e consegue voltar no tempo. E a gente tem 4 historinhas aqui, com pessoas distintas neste mesmo café. E eu achei o inglês dela também mais intermediário. Então a gente não tá falando de muitas coisas cotidianas aqui, a gente tem um pouquinho de fantasia. O outro que tem mesmo nível foi Normal People. Esse aqui eu li durante a minha viagem que eu fiz, a última viagem que eu fiz. E eu achei ok também, eu já tinha assistido a série, já sabia muita coisa que ia acontecer, mas a linguagem da Sally Rooney, primeira vez que eu tinha pegado Sally Rooney em inglês, eu achei também intermediário, mas não achei um intermediário muito avançado não, é um intermediário para pessoal que tá saindo agora do beginner e tá indo pro intermediário. É só aquela coragem de pegar uns livrinhos mais grossos, por isso que eu falo, pega um livro mais fininho, que eu acho que é mais interessante para você começar e depois ir aumentando a sua dificuldade. Mas ainda assim é um livro que tem muito diálogo, então ó, passa muito rápido. Mas eu não achei nada demais essa história. O Anne of the Island, que também é da Lucy Montgomery, como eu disse, os 2 primeiros livros dela eu achei mais fácil do que esse. E como eu falei, devido à influência da personagem. Aqui a gente tem uma Anne de 21 anos de idade, que ela tá cursando a faculdade, e muitas coisas que estão acontecendo na vida dela estão deixando ela mais madura, logo a língua dela também está sendo modificada. Em comparação aos 2 primeiros, bem mais difícil, tá? Então também colocaria ele com um grande intermediário. E o outro também que é bem intermediário é o Fahrenheit 451, que eu paguei um grande mico. Teve uma experiência... Não foi um grande mico, vai. Eu atendi um casal que um era brasileira e o outro era americano. E aí eu ofereci o Fahrenheit, porque ela estava procurando Fahrenheit. E quando eu ofereci o Fahrenheit 451. Só que ele foi e me corrigiu, que não é 451. É Fahrenheit 45.1. Seria Fahrenheit 45.1. Então é assim que eles falam. É Fahrenheit 45.1. E a gente fala Fahrenheit 451. Eu fiquei meio assim porque eu falei, poxa, eu achei que eu sabia, mas na verdade não sabia, mas tudo bem. Oi, gente, aqui é a Bruna do futuro, aqui é a Bruna editando o vídeo, e depois desse Fahrenheit 451, eu fui pesquisar pra ver se eu realmente tinha pagado o mico, e eu não paguei mico. Eu falei certo, é Fahrenheit 451. Eu fui procurar pra ver se era realmente assim que falava, e todo mundo fala Fahrenheit 451, até na entrevista do Ray Bradbury. Eu assisti e é 451, nada de 45.1. Ok, eu não paguei o mico. Não foi uma leitura extremamente fácil, mas eu gostei muito de ter lido. Outro livrinho aí, olha o tamanho, bem pequenininho, bem simples também. É também nas promoções do Prime Day, então acho que compensa. Legal pra você que quer pegar esses livros na promoção para adquirir mais, aprimorar mais o seu inglês. O próximo é um livro que eu não tive uma experiência tão boa e eu acho que devido a isso marcou, deixou manchado ali o que eu penso desse autor, mas eu quero muito pegar outros livros dele. Não sei se eu tenho vontade de pegar em inglês outros livros dele, eu quero mesmo testar os traduzidos, que é do Hemingway. Esse aqui eu tive que ler para a faculdade também, foi uma releitura. Então eu fiz a leitura porque eu achei também barato na internet, peguei, que é o The Old Man the Sea, ou O Velho e o Mar, traduzido, muito curtinho também, um dos maiores clássicos, que quando eu li na primeira vez eu não curti muito, e na segunda eu li pra faculdade, então também não foi grandes coisas. Mas pra quem tá no beginner, vai pecar um pouquinho ali em algumas palavras, algumas frases, então também pra mim ele é intermediário. Mas eu não tive uma experiência tão boa, gente, não sei porquê. Não rolou, mas eu quero pegar mais do Hemingway futuramente.
Passando para a última pilha agora, ainda tem esses títulos aqui. Eu vou começar com o primeiro livro que eu finalizei em inglês pela primeira vez. The Catcher in the Rye, do Salinger, que é o Apanhador no Campo de Centeio. Quem me acompanha aqui já falei diversas vezes que foi o primeiro livro que eu terminei todo em inglês. Eu já tinha pegado várias coisas no início, mas eu nunca tinha terminado. Eu sempre iniciava, parava, ia até o meio, parava de novo, enfim. Mas esse aqui foi do início ao fim, eu devorei esse livro. E é engraçado porque eu não tinha intenção nenhuma de pegar esse livro para poder ler mais inglês, aprender inglês. Não, esse livro aqui eu peguei porque eu não tinha condições de comprar a edição traduzida. A edição traduzida era muito cara. Eu vou deixar aí a capa, porque eu não lembro qual era a editora. Ela, acho que custava R$80. E eu não entendia porque era tão cara assim, um livro tão simples. R$80. Isso era o quê? 2013? Não sei, 2013, 2014. Daí eu encontrei essa versão na Saraiva que custava R$17. Eu falei, vai ser você mesma. E eu fui e peguei e devorei o livro do início ao fim. Eu não li um pouquinho, parei, e depois de algum tempo eu fui lá e peguei de novo. Não, eu literalmente devorei esse livro, fiz algumas anotações e depois eu usei ele novamente na faculdade. Na faculdade tinha uma disciplina, aquelas disciplinas complementares. Então eles falam um pouco sobre a literatura americana, principalmente nessa década, da década de 50. E daí eu peguei e utilizei o The Catcher in the Rye, o Salinger. Não foi necessariamente uma disciplina do Salinger, mas ele foi citado nessa atividade, dentre outros autores também, e eu usei ele para fazer um trabalhinho, porque eu tinha essa experiência de ter lido todo em inglês, então foi uma experiência que foi muito satisfatória para mim, então não tem como negar isso. E eu gostei muito do livro e eu preciso fazer uma releitura na traduzida pela Todavia, que hoje nós temos uma com preço ali também razoável, né? Mas agora, hoje, todo livro é 80, 70 reais, né? Na época eu fiquei indignada porque não tinha tantos livros naquele preço. Mas enfim, e acabou sendo um livro muito significativo pra mim, né? Muito importante pra mim. Então por isso que eu ainda gosto mais do que a própria história. O personagem tem 16 anos, ele foi expulso do seu internato e ele tem que voltar pra casa no Natal e tem que contar isso pros seus pais. Ele mora em Nova York. Só que antes dele ir pra casa, ele vai passando por várias situações em Nova York, vai pra restaurantes, hotel, enfim, fica andando por lá e conversando com várias pessoas aleatórias e até chegar de fato e ter que contar o que aconteceu com ele. Mas muita coisa também acontece, então ele é um menino que fica aí refletindo sobre o que tem acontecido e as consequências, né? Um adolescente que repete muito. Eu já comentei dessa repetição, desse vocabulário adolescente, como adolescentes que falam tipo o tempo todo. Qualquer palavra que a gente vai repetindo, por falta mesmo de palavras, né? Do vocabulário, do repertório do vocabulário, ele falou muito essa mesma palavra, que era knocks me out. Knocks me out. E é uma palavra que foi usada também na década de 50, depois desse livro, com uma gíria. E esse knocks me out, nessa gíria, ela tem tanto um significado positivo e negativo, para algo que deixa ele muito triste e ao mesmo tempo para coisas que deixam ele muito feliz. E o que é importante nesses livros em inglês são as repetições. Então quando eu ver essa repetição de palavras, você não precisa traduzir o tempo todo, você já sabe o significado desde a primeira vez. Ah, eu não sei o que significa, eu vou pesquisar. Você pesquisou. Depois essa palavra se repete sempre, você já sabe o significado. Então se você quiser, pode anotar, pode pegar na frente, na primeira página e anotar essas palavras, porque elas ficam se repetindo. É uma dica aí, para você depois encontrar essa palavra em outros livros em inglês e você já sabe o significado. Então é essa repetição. Por isso que tem palavras hoje que a gente não precisa traduzir, porque a gente escuta, lê o tempo todo. Depois eu peguei outros que pra mim também tá no mesmo nível, que é o Jane Eyre. Esse também foi um livro que eu adquiri, foi antes de ler em português, depois eu li em português, depois eu utilizei de novo para uma disciplina da faculdade. Não é também um livro que você pode pegar ali, iniciante, pegar rápido. Eu sei que é clássico, mas dos clássicos eu indico você pegar os infantos juvenis, como eu mostrei, Anne de Green Gables, Little Princess. Agora vai ficando um pouco mais complicado, mas não é um bicho de 7 cabeças. Mas começou a ficar um pouquinho mais complicado. Vou começar com
Ana Karenina. E você vai me perguntar, por que você leu Ana Karenina? Você leu um livro russo em inglês? Porque eu nunca vou ler livros russos do russo. Nunca. Eu já com meus quase 28 anos, eu não me vejo aprendendo russo. Eu não me vejo aprendendo uma outra língua senão o inglês, né? E talvez eu não diga nunca para o francês, porque é uma língua muito interessante também. Mas eu não me vejo lendo essas línguas como o russo, o alemão. É muito difícil pra mim. Eu não consigo entender. Então eu prefiro as traduções, seja inglês e português, porque são as únicas línguas que eu consigo ler. Então eu peguei em inglês porque também estava na promoção e eu falei, por que não? Vou testar. E eu não achei incrivelmente fácil, mas eu não achei incrivelmente difícil. Eu sei que também tem a questão do tamanho e a complexidade da personagem e do que está acontecendo. A gente tem um novo contexto, a gente tem uma Rússia do século XIX e a gente tem também questões da sociedade totalmente diferente, uma sociedade muito diferente do que eu estou acostumada a ler nesses livros. Eu li um livro japonês, mas é um livro japonês que não fala muito da complexidade do seu contexto. Ele fala de fantasia, né? Ou um livro infantil. Eu tô falando de um livro mais sério. Um clássico do século XIX, que tudo que tá falando aqui não tá no seu cotidiano. Daí a gente tem outro tipo de inglês aqui. Mas não virou um bicho de 7 cabeças pra mim, não achei incrivelmente difícil, mas eu vou considerar que esse livro é avançado, tá? Esse livro é avançado, não é pelo seu tamanho, mas pela sua complexidade. E o outro, que é mais avançado ainda, é o War and Peace. War and Peace, então, também que é o Guerra e Paz, do Tolstói, também é um outro bem avançado. Porque a gente, no português, é isso que você tem que colocar na balança. No português, o quanto ele é difícil pra mim. Uma pessoa que não tá acostumada a ler clássico no português. Daí ela pega um livro clássico no inglês, numa língua também que talvez ela não esteja muito acostumada, é realmente incrivelmente difícil e é um clássico também que não é muito fácil. Como que eu fiz? Eu li durante 2 meses, eu não fiquei desesperadamente indo atrás de significados de palavras, até porque o meu nível já me ajudava quanto a isso, e eu fiz o que eu tinha feito com The Catcher in the Rye. Palavras que se repetiam, eu marcava, caso eu não soubesse o significado, para depois eu saber o que vai acontecer e o que eu vou... palavras que eu já vou saber o significado depois. Eu sei quando, às vezes eu bato o olho assim e eu falo, isso aqui eu consigo, ou isso aqui eu não consigo. Eu sempre fazia isso. Tipo, eu quero muito ler esse livro em inglês, mas não, esse aqui eu não consigo ainda. Você tem que olhar a folha, você tem que olhar ali um parágrafo, uma narrativa e ver que, eu só consigo até aqui, tá? E aí, quando você se sentir mais confortável pra avançar, você avança, tá? Não fica desesperado de querer, porque a gente, querendo ou não, a gente também tem que entender a história. Não adianta você pegar um livro em inglês e ficar, eu consigo entender. Aí você pega lá, tá bom, o que tá falando nesse parágrafo aqui? Você não entende, entendeu? O que tá falando nessa página? Qual é a conversa? Qual é o sentido disso aqui? Você não entende. Então não adianta de nada. Não é prazeroso também. Mas tá aí, 2 meses de leitura, 1 mês e pouco o da Ana Karenina. Eu esqueci desse aqui, né? O Frankenstein, ele... Eu não sei, acho que o Frankenstein... Se você não leu ele em português, talvez ele também seja um nível mais avançado desses dois. Eu tinha lido em português, e ele foi o meu livro da tese. Eu fiz o meu trabalho de curso, de conclusão de curso, né, de letras, teve o Frankenstein. Então eu já tinha lido muita coisa em inglês do Frankenstein, já tinha lido muita coisa em português. Então começou a ficar muito fácil pra mim esse texto. Ao meu ver, ele é avançado. Mas é aquilo, vai depender da sua experiência também. Agora eu vou mostrar 2 livros super engraçados. Não engraçados de cômicos, mas são 2 livros engraçados da minha vida. Que eu achei difícil. Eu não sei por que eu achei difícil. Que foi To Kill a Mockingbird. Foi um desafio pra mim. Esse aqui eu peguei antes do... foi antes do Guerra e Paz, antes da Ana Karenina.
To Kill a Mockingbird, eu tava ainda, acho que tava no início da loja, comprei em sebo também, ó, foi R$8. E o To Kill a Mockingbird, que é o Só é para Todos da Harper Lee, eu não sei porquê, mas ele foi um pouco mais difícil. Tem algumas coisas aqui que você encontra também, umas slangs, que são as gírias daquele inglês mais antigo, da década de 60, de uma classe mais diferente também. E a gente tem um livro importantíssimo para literatura aqui também, né? Literatura moderna. A gente tem aqui um livro sobre um cara negro que foi acusado de ter abusado de uma mulher branca. E o pai da Scout, que é a protagonista e narradora da história, que é o advogado que vai ajudar esse homem negro, né? Que, na verdade, não foi nada disso. Mas é muito bom mesmo. E foi um baita de um desafio. E tinha muitas partes que eu falava, caramba, peraí. Deixa eu entender isso aqui. Mas é aquilo, eu li antes dos Tolstói da vida. Um autor que eu sempre tive dificuldade de ler em inglês. E o único livro que eu terminei de fato terminei esse livro, foi A Christmas Carol, Charles Dickens. O querido Dickens. Eu tenho dificuldade para ler inglês. Vocês acreditam nisso? Eu não sei se você tem essa dificuldade. Tem gente que não tem dificuldade para ler o Dickens em inglês. E eu tenho. Eu quero me forçar a pegar outros livros dele em inglês. Eu tenho o Nicholas Nickleby, que eu li o iniciozinho, parei. Eu tenho o Oliver Twist, que eu li o início, também parei. Depois peguei o Oliver Twist traduzido. Eu li o The Old Curiosity Shop, mas eu tive que parar muitas vezes. Muitas e muitas vezes eu tive que parar. Se não me engano, eu não completei a leitura. Agora, esse livro eu já tinha lido em português. Eu já sabia muita coisa da história. E eu já tinha comprado pra me forçar, porque é uma história um pouco menor. A forma de escrita dele. E você pega a tradução, é tão gostosa, né? Você pega os outros livros dele traduzido, David Copperfield, Grandes Esperanças, é muito gostoso de ler. Agora, o mais difícil de todos pra mim, o mais difícil de todos. Quem já assistiu aí outros vídeos meus, já falei sobre isso. Mas a língua, ela vai sendo um grande empecilho. É o famoso e clássico do Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn. Esse foi o livro mais desafiador. Esse eu li durante a pandemia. E eu acho que esse foi um livro que me ajudou muito a compreender, talvez, os outros que eu mostrei aqui. Do Tolstói, por exemplo, que eu li posterior. Que eu li ali em 2022. Então acho que talvez a dificuldade dele me ajudou para compreender os outros, que talvez eles teriam sido mais difíceis. Por que esse livro foi difícil? Justamente por conta da sua língua. A gente tem um nível de dificuldade aqui muito maior. A gente vê um texto de um contexto em Mississippi, nos Estados Unidos, durante o século XIX. A gente tem escravidão e a gente tem uma diferença de grupos e cada grupo tem uma forma de falar diferente. Então a gente tem algumas abreviações que não existem mais hoje. Eu utilizei 2 dicionários aqui para me ajudar. Realmente foi uma leitura bem devagar. Por isso que eu li durante a pandemia. E eu acabei usando como um trabalho que teve na faculdade da língua inglesa. Então eu acabei usando também para mim. E me ajudou muito para poder construir esse texto, explicar esse nível de dificuldade que foi da minha experiência. Eu usei o dicionário online, tá? Eu não tenho físico aqui, de Oxford e também usei de Cambridge. Foram os 2 dicionários que eles vão colocar o contexto, o surgimento daquelas palavras, por exemplo. Antigamente, no século XIX, se falava assim, hoje não se fala mais assim. Então, essa palavra significa essa. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Eu vou colocar na tela alguns exemplos que eu marquei aqui, que eu achei muito engraçado. Então, essa palavra que tá aparecendo aí pra você, yonder, que significa over there. Essa abreviação seria more than, mais do que. Então, antigamente era colocado também com o N. Uma outra que é muito engraçada também, que eu vou colocar aí na tela, que eu achei que era uma coisa, mas na verdade é uma totalmente diferente. Então, essa aí significa dare not, que é de não ousar fazer aquilo. But I dare not. Então, antigamente, essa era a forma de se falar dare not. E dentre outras palavras, muita gente chama esse livro de racista, sempre problematiza esse livro por conta de alguns termos aqui que foram utilizados pelo Mark Twain, porque era durante a escravidão. Mas a gente vê um protagonismo principalmente do escravo, porque a gente vai ver um escravo fugitivo e a gente vai ver o Huckleberry Finn fugindo de seu pai, que era um bêbado que batia nele. E aí nessa fuga dos dois, eles vão se encontrar e vão passar muito tempo, grande parte do livro juntos, o escravo e o Huckleberry Finn.
Só que o escravo muitas vezes também é chamado por outros termos por conta da época. Então, termos pejorativos que hoje não se usam nos Estados Unidos, né? Então, era muito utilizado e é por isso que o Mark Twain usou isso, por conta da sua época. Eu gosto muito mais dessa história do que o Tom Sawyer. O Tom Sawyer aparece aqui porque ele é amigo do Huckleberry Finn, mas ele aparece muito rapidamente, ele é secundário aqui nessa história. A gente vê as diferenças, porque o escravo, ele tem uma forma de conversar com outras pessoas negras de um jeito, com outras gírias da época, muito diferente das outras pessoas. Então, esses grupos, essas diferenças, vai dificultando mais ainda a compreensão, mas aprendi muito, que foi muito enriquecedor com esta leitura. Então foram esses 24 livros que eu li em inglês, que eu finalizei todos em inglês. Eu espero que eu não tenha esquecido de nenhum, mas tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários se teve algum livro em inglês ou de qualquer outra língua que você goste de estudar e que foi muito bom pra você, que significa muito pra você porque você leu por inteiro e entendeu. As dúvidas que o pessoal tinha de como que eu aprendi inglês, como que eu li inglês. Eu espero que tenha ajudado, porque não teve nenhum método, eu não usei nenhum método. Eu simplesmente usei a vida, a experiência de vida e as escolhas que eu tive de escolher tal livro e aprendendo sozinha também. Não deixe de ver esse site também, o canal que eu recomendei do Engvid, eu vou deixar aí na descrição, porque talvez ajude muito a você. Eu super indico, são professores excelentes, mas cada um tem a sua experiência, cada um tem seu nível e eu acho que é importante você respeitar o seu nível. Mas se você quiser se aventurar como eu fiz, porque eu simplesmente peguei um livro intermediário e fui descobrir que eu era intermediário avançado lendo. E aí, quando eu terminei, eu entendi que aquilo era intermediário e eu entendi que eu estava naquele nível. Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Não deixa de curtir. Compartilha com um amigo também, alguém que gosta de livros em inglês, alguém que quer dicas de como ler em inglês. Talvez esse vídeo possa ajudá-lo. E não deixe de comentar também pra gente conversar sobre. Agora nos veremos na semana que vem e obrigada por assistir a mais um vídeo do Bruni Livros. Tchau!